Opa aí pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar. Para no vídeo de hoje nós fazemos um vídeo aqui bem diferente. No vídeo de hoje nós vamos comparar dois jogadores de seleção, dois jogadores que jogam em grandes clubes, em grandes ligas, mas que acima de tudo foram assunto, debate no Twitter, no mundo do futebol, aqui no Brasil e também lá na Inglaterra. Quem é melhor, Saka ou Rodrigo? Os ingleses preferem o ponta ali do Arsenal, enquanto certamente os brasileiros vão ter uma tendência maior para o raio. Mas no vídeo de hoje, apesar do nosso canal falar de seleção brasileira para quem se importa com a seleção brasileira, não vamos ser aqui, pachecos, e mais do que isso, a gente vai trazer alguns critérios bem diferenciados para nossa avaliação. Então, se você gosta de falar a respeito de futebol e mais do que tudo, seleção brasileira, já se inscreve no canal, deixa o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, e a meta é de 10 likes para a gente entender que esse tipo de vídeo comparando jogadores é interessante para vocês. Link na descrição do nosso canal parceiro, na verdade, do nosso parceiro oficial aqui, a Estrela Bet. Lá você tem bônus, promoções, mas é só se clicar no link que está aqui embaixo, fazer o seu cadastro para garantir bons ganhos aí e oportunidades na sua primeira aposta. Tem a primeira aposta livre, bônus aí de até 100%, muita coisa legal e vai ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, patrocinador oficial também da Seleção Brasileira de Futsal. Tô aqui com meu parceiro Leandro para a gente debater a respeito de Saka e Rodrigo e já lança aí pra gente, Leandro, qual é o primeiro critério dessa comparação? Lembrando, a gente vai dar de 1 a 5 estrelas para esses jogadores e argumentar em cima do quais são os critérios que a gente acha que um é melhor do que o outro. Fala galera, abraço a todos do Brasileiragem, obrigado pelo apoio que vocês estão dando pra gente no canal. Abordagem diferente hoje, né, Léo? Então aqui o primeiro critério que a gente vai fazer na comparação de Bukayo Saka, do Arsenal, e Rodrigo do Real Madrid, é a finalização cara a cara. Finalização cara a cara ali, um poder decisivo, né? A gente consegue comparar os dois ali, eu vou colocar aqui um poder ali, uma avaliação um pouco mais pro Rodrigo, até pelo fato dele conseguir finalizar com as duas pernas, ter uma facilidade em algumas situações de jogo. Eu coloco 4 estrelas pro Rodrigo. E o Bukayo Saka ali, na questão de finalização dentro da área ali, onde a gente consegue ter uma comparação maior, eu dou 3 estrelas para ele pela posição, né, e por outros critérios ali dentro da área de perna ruim. Até em algumas situações ele tende a jogar com a perna esquerda e tentar fazer alguma jogada diferente. Eu tô com você nessa, vou deixar 4 estrelas pro Rodrigo e 3 pro Saka, até por um argumento que eu gosto de utilizar muito nessa questão da finalização. Muitas pessoas reduzem só a batida na bola, mas eu também gosto de trazer um pouco das questões da variação na qual você consegue tirar a bola ali do goleiro, né? Então, uma cavada, um chute com a perna ruim, como você citou, uma finalização um pouquinho mais colocada, uma finalização de biquinho ali faz total diferença, e acho que o Rodrigo tem até uma capacidade maior e técnica, né, e também ali questão de cabeça mesmo, de improvisar e fazer ali uma finalização um pouco mais efetiva e ao mesmo tempo ali, né, com uma caixa de ferramentas maior do que o Saka. O nosso próximo critério aqui vai ser na questão de finalização de média e longa distância, aquele chute ali na entrada da área, talvez até um pouquinho mais para trás, aquela finalização ali numa bola um pouco mais média e alta, mais de preferência que esteja ali na entrada da área, na meia-lua, e aqui eu acredito que a gente tenha um empate, tá? A gente até fez um vídeo, um pré-vídeo aqui, digamos, e eu mudei a minha opinião. Eu vou deixar aqui 4 estrelas para cada lado, porque apesar do Rodrigo ele ter condições melhores de finalizar com a perna ruim numa média e longa distância, a gente vai falar sobre esse quesito no vídeo ainda. Eu acho que o Saka ele consegue ser tão brilhante quanto ali finalizando de longe, porque eu sinto que ele tem um pouco mais de força ali na finalização. A gente já viu gols mais, digamos que impressionantes ali do Saka na média e longa distância, então eu vou deixar o empate, mas destacando também, né, que até pela cultura do campeonato a gente tem o Saka ali jogando no futebol inglês, onde a finalização de média e longa distância é mais incentivada. Então a gente nunca vai saber se o Rodrigo, caso ele jogasse ali numa Premier League e fosse mais incentivado a finalizar de média e longa distância, talvez ele chegasse ali no nível de finalização até melhor do que aquele já tem. Mas eu vou deixar aqui o empate, acho que tá de bom tamanho para esses dois jogadores que são bons nessa categoria. Sim, concordo com você, Léo. Essa questão do Rodrigo, eu coloco as 4 estrelas, voltando no argumento de jogar com as duas pernas, né? Como os dois jogam mais pelo lado direito do campo, o Rodrigo ele já está do lado da perna boa dele, né? Então dificilmente ele vai tentar um chute da onde ele tá. Às vezes ele tá indo pra linha de fundo cruzando para trás, às vezes ele tá vindo por dentro, e aí quando você tem por dentro, você já joga com a perna que não é a boa, né, ele com a perna esquerda, e o Saka, ele já tá do lado do pé trocado, né, aquele famoso pé trocado, então ele tá do lado direito que pode cortar para dentro, e muitas vezes ele tenta isso nos jogos do Arsenal, quando ele não consegue alguma jogadinha de infiltração com o Odegaard, com o Gabriel Jesus, quando o Gabriel Jesus tá jogando, ele tenta aquela chapada por fora, buscando o ângulo contrário, o ângulo direito do goleiro,
E eu já vi particularmente alguns lances em que ele tenta também um chute no contrapé, aquele chute rasteiro passando debaixo das pernas do zagueiro, explorando essa área que é pouco utilizada nos pés trocados, né? O Robben, por exemplo, é um exemplo que ele sempre tentava o arco, sempre tentava ali, o Saka ainda tenta uma coisa diferente, né? Então 4 estrelas para cada um tá de bom tamanho. Agora o nosso próximo critério, até tentando misturar um pouquinho isso que a gente tá falando a respeito de perna ruim, porque vamos falar, né, de perna ruim, vocês vão até falar, pô, mas vocês já falaram aí que o Rodrigo ele chuta com a perna esquerda melhor, etc. Mas a gente não tá falando só na questão da finalização. A gente tava falando de um passe, de uma inversão de jogo com a perna que não é a sua dominância. A dominante, né, um domínio ali também faz bastante diferença. E acho que nesse quesito aqui, o Rodrigo ele sai bem na frente. Eu vou deixar aqui um 4-2 pro Rodrigo, mas a gente também já utilizou essa argumentação de que o Saka, ele não tem tanta necessidade de utilizar a perna ruim, porque ele não é tão incentivado, né, a utilizar a perna ruim dele. Porque, como você disse, ele tá jogando ali no pé trocado. Então não faz nenhum sentido ali ele cortar para fora e finalizar de perna direita, onde o goleiro tem mais facilidade em fechar o ângulo. Então eu acho que é uma questão de contexto também, mas se a gente for tirar da equação essa questão de finalização, eu consigo ver o Rodrigo com mais facilidade de dominar com a perna ruim, de executar um passe, um lançamento, etc. Então, acho que ele tá aí entre um dos mais interessantes que a gente tem no mundo. Não é um 5 estrelas como, por exemplo, é um Dembélé, mas ele é um cara ali que dentro do que é possível, porque eu acho que o que o Dembélé faz é bem bizarro, ele é um dos melhores que a gente tem, ou minimamente um dos mais regulares. Sim, concordo com você, Léo. Nesse passo que a gente pega para comparar alguns jogadores ali da Europa com os brasileiros, a gente vê que o Dembélé realmente é um ponto fora da curva, né? Mas nessa questão do ambidestro, de conseguir jogar com as duas ali, acho que o Rodrigo ele tem essa facilidade, até aquele ditado, né? O destro tem mais facilidade de jogar com a esquerda do que o canhoto com a direita, né? Para quem está acompanhando o vídeo, se você for canhoto, comenta aí se você tem alguma dificuldade com a perna direita. Eu, por exemplo, sou destro e tenho uma facilidade maior em jogar com a perna esquerda como finalização, tentar algum lançamento, por mais que não tenha a mesma precisão, um passe um pouco mais forte, um passe mais preciso, né? Então tem essa questão também que o Rodrigo, ele pode sim se destacar, Léo. E agora vamos falar aqui a respeito de bola parada. E bola parada não é só uma cobrança de falta, um escanteio, envolve também o pênalti, aquela cobrança de falta que não necessariamente você finaliza gol, mas que você executa um cruzamento. A gente tem ali o Rodrigo com grandes concorrentes ali dentro do time no qual ele joga, com Modric, com Kroos, por exemplo. Então acaba que ele não tem tantas oportunidades assim de demonstrar a capacidade dele de fazer um cruzamento ou uma finalização a gol e uma bola parada. Mas quando ele faz bem. Na seleção brasileira ali, em momentos em que o Neymar não esteve à disposição, ele também cumpriu esse papel. Acho que nenhum dos dois é genial nessa categoria não, mas eu vou deixar aqui o Rodrigo com 3-2, tá? Eu acho que quando a gente fala de escanteio, os dois são muito bons. Quando a gente fala de pênalti, os dois são muito bons. Mas eu acho que existe uma pequena vantagem aqui pro Rodrigo, na minha opinião. 3-2 eu fui um pouquinho mal. Vamos deixar ali no 4-3, tá? De bom tamanho, na minha visão. Mas eu acho que tem mais equilíbrio do que parece. Só que eu tenho a sensação de que até a questão da batida ali do efeito, o Rodrigo, né, como ele bate ali do lado direito para dentro, a gente faz aquele efeitinho ali de dentro para fora que acaba seduzindo um pouquinho mais, então eu vou dar uma vantagem pro brasileiro. Léo, aqui eu vou deixar os dois na mesma prateleira na minha visão. Conforme a gente tinha dito naquele pré-videozinho que tínhamos feito anteriormente, eu comentei que o Saka, ele tem uma facilidade um pouco maior por ele ser um dos melhores na bola parada do Arsenal, tá? Então, bola perto da área, ali da grande área, uma bola um pouco mais longa para ele dar aquela faca na manteiga que a gente chama no futebol, onde vai buscar a segunda trave e o zagueiro joga para dentro da área. Pênaltis quando o Odegaard não está, ou quando o Odegaard, né, às vezes ali no amigo, não, vai Saka, bate você, e ele vai e converte, sempre bateu bem. E faltas de perto da área, né? Como ele tem um pouco mais de força, para mim, na minha opinião, do que o Rodrigo, ele consegue surpreender o goleiro batendo no mesmo canto dele. Escanteios, ele bate dos dois lados, geralmente no Arsenal, tá? Quando não é o Odegaard, ou quando não é o Martinelli, o Saka que assume essa posição de bater dos dois lados, tanto para tirar do goleiro como fechar ela e alguém chegar cabeceando de frente. Então, para mim, eu vou colocar aqui no 4-4, por esse fator do Saka sendo um dos principais, mas não tirando o mérito do Rodrigo, que bate muito bem na bola, e para mim, ele sim é destaque quando ele assume a bola parada do Real Madrid. E agora vamos falar a respeito da categoria drible, né? A gente tá falando de dois jogadores que jogam pela beirada, então o drible é muito importante. O drible ali dominando a bola de primeira, o drible ali em transição, em velocidade, no espaço mais curto, repertório, tudo isso envolve a nossa avaliação, e acho que nesse caso, apesar dos dois não serem dos maiores dribladores que a gente tem no mundo, até porque, já vou explicar a minha opinião, a gente tem ali o Saka que eu sinto que ele não tem necessidade de ter um repertório maior de drible, porque o que ele já tem funciona.
Só que ainda assim, não tem como negar. O Rodrigo, eu acredito que ele vai no 4-3 em relação ao Saka, ganha nesse critério, nessa categoria, mas eu repito, eu acho que é muito mais uma questão do Rodrigo desde muito cedo jogar em várias posições ali do ataque, em espaços mais diferentes, né? Quando você joga ali de um segundo atacante ou de um meio campista, você tem uma zona ali um pouco mais cheia, porque você não tá protegido ali, né, pela linha de fundo. Quando você tá na beirada, a linha de fundo não vai vir ninguém. Então você tem só, digamos que metade do campo ali para se preocupar. Quando você tá no meio, é ali todo mundo te rodeando, querendo roubar a bola de você. E eu acho que numa situação hipotética como essa, o Rodrigo teria mais capacidade de escapar. Então eu vou deixar ele aqui num 4-3, mas repito, o Saka, eu acredito que ele nunca teve o incentivo para ser um driblador mais completo, porque o drible ali, o cortezinho dele para a esquerda funciona. Então, pra que ele vai variar tanto o drible? É mais ou menos ali igual o Robin, né? Eu tenho certeza que o Robin ele tinha condições de cortar para os dois lados com tranquilidade. Mas o carro-chefe dele era o corte para a esquerda. Ninguém pegava. Então, a gente tinha pouca oportunidade de ver ele executando outros dribles. Então, acho que o Saka ele sai um pouco atrás nessa discussão por uma questão de contexto. Porém, eu vou deixar aqui 4-3 pro Rodrigo. É isso mesmo, Léo. Eu concordo com você nesse quesito, até pelo fato do Saka ter um drible um pouco mais previsível do que o do Rodrigo, digamos assim. Porque o canhoto ele vai ter uma facilidade maior de jogar para a perna esquerda, por exemplo, do Saka jogando para dentro, tentando arremate ou algum passe de efeito. E situações um pouco mais de marcação mais forte, com 2, 3 jogadores marcando um jogador, no caso do Saka, ele vai tentar o passe, né? Ele vai tentar se livrar. O Rodrigo ele vai tentar, pelo repertório que ele tem, tentar escapar dessa situação. Por algum drible, tanto na mudança de direção em alta velocidade, né? Indo de frente para o marcador, tentando jogar para o lado direito, que é o bom, tentando jogar para o lado esquerdo para tentar confundir um pouco. Acho que nessa questão o Rodrigo leva vantagem, né? O 4-3 é a variação também nesse critério. Se fosse ter uma categoria aqui, cintura de cimento, provavelmente o Saka ganharia, porque eu acho que, até pelo porte físico dele, dá a impressão de que o drible dele é um pouquinho mais duro, né, assim, e essa parte do seu drible, as pessoas avaliam muito essa questão do drible, além da eficiência, eles também pensam muito na parte estética do movimento, então eu acho que o Saka, eu não duvido ter gente assim falando, pô, a diferença é maior do que isso daí, é a favor do Rodrigo, eu não duvido, mas eu acho que é muito mais uma questão de critério que a própria pessoa adota. E o meu critério, ele nem sempre vai... lógico que eu coloquei na balança aí questão de repertório e tudo mais, só que eu acho que tá muito relacionado à eficiência do seu drible acima de tudo, entendeu? Eu acho que o jogador brasileiro tem mais repertório naturalmente, mas eu acho que as pessoas... Cada um vai ter o seu critério, o fato do drible do Saka ser um pouco mais duro vai fazer o pessoal ter uma avaliação um pouco mais equivocada dele, mas enfim, essas foram as nossas notas e vamos partir aqui pro quesito versatilidade. Todo mundo provavelmente vai falar que o Rodrigo tem que ganhar, porque dentro de um recorte mais curto que a gente tem dele, a galera já vê ele jogando de meia, de falso 9, jogando pela direita, pela esquerda, só que muitas pessoas se esquecem do que o Saka também conseguiu fazer, não só no Arsenal, mas também na seleção, jogando de lateral, jogando de ala, jogando de ponta, na posição que ele já faz, mas também jogando do outro lado, sempre muito produtivo. Eu vou deixar aqui um 4-3 pro Saka, sim, isso deve impressionar ou surpreender muitas pessoas, mas é porque eu valorizo muito o cara conseguir jogar, primeiro, nas duas pontas diferentes, né, e aí tem, digamos que um empate. Só que o cara conseguir jogar ali numa faixa de campo ofensiva e defensiva, aí eu já acho uma parada completamente diferente, porque o Saka, ele tem que aprender não só a defender, mas a atacar vindo de um outro ponto do campo. Eu acho muito complicado essa mudança aí de ser um jogador ofensivo para um defensivo, e por mais que você tenha ali o Saka subindo bastante quando ele joga de ala, ainda assim é uma tarefa complicada, porque você fica mais preocupado com a volta. Então assim, palmas pro Saka, porque isso daí que ele faz, eu acho superior ao que o Rodrigo faz, por mais que os dois sejam muito versáteis. Sim, concordo com você, Léo. O Saka, para quem não acompanhou muito a carreira dele, ele começou de lateral esquerdo, né? Ele era lateral esquerdo de origem. E aí, pela velocidade que ele tinha, até pela um pouco mais de inteligência para um lateral, digamos assim, ele foi indo, avançando as posições. Ponta esquerda, depois hoje agora ponta direita, meia direita, digamos assim, né? Eu concordo com a variação entre 4-3 ali para o Saka, até pelo fato do esquema do Arteta atualmente, o Saka e os dois pontas, tanto ele quanto o Martinelli, tem essa função de tentar retornar pelo menos até a linha do meio do campo para apoiar o lateral que está marcando, né? Tentar uma recuperação de bola e avançar com ela no corredor vazio, no costado dos laterais adversários que subiram, né? Então, acredito que o Saka, pela versatilidade de jogar defensivamente e ofensivamente, leva vantagem nessa, Léo.
Agora vamos falar aqui a respeito da categoria passe para finalizar o nosso vídeo. E aí no final a gente vai fazer um resumo ali, qual jogador que a gente mais gosta, independente dessas categorias, etc. Em relação a passe, eu acho que o Rodrigo tem mais facilidade de passar de primeira, de fazer um passe mais curto, mais longo, uma inversão, achada. Eu acho que ele é bem superior ao Saka. Eu acho que até a parte da inteligência também é mais favorável a ele. Ele também pode jogar de meio campo, uma função ali que o Saka não consegue fazer. Então eu vou dar um 4-2 aqui pro Rodrigo nessa categoria, não como se o Saka fosse um mau passador, mas eu acho que também ele é pouco incentivado a isso. E em comparação ao Rodrigo, eu acho que a vantagem é um pouquinho maior do que em vários dos outros quesitos, por exemplo. Exatamente, Léo. Eu vou só colocar uma estrelinha a mais pro Saka, até pelo fato dele, às vezes, achar um passe também que o Odegaard não consegue. Quando o Odegaard cai para a ponta direita ali do Arsenal, eles trabalham juntos numa triangulação. E às vezes pode surgir um efeito, um passe de efeito, em que pode sair dos pés do Saka. Mas ainda assim, para mim, o Rodrigo leva o 4-3 aqui na minha visão, até pelo fato dele jogar por dentro em algumas ocasiões, fazer o flutuar ali entre o meio e o ponta direita no Real Madrid. E até mesmo, quando o Neymar está ausente na seleção, ele pode fazer essa função muito bem. E essa é uma vantagem muito grande em comparação ao Saka, pela facilidade que ele tem de enxergar o jogo dos dois lados, né? Às vezes o Saka só fica preso em um lado e o Rodrigo consegue enxergar os dois lados do campo. E assim ele consegue ter mais facilidade de achar um passe nas costas de um lateral, achar uma infiltração, até mesmo tentar um pouco da ginga brasileira e cavar alguma bola por cima da zaga e achar algum atacante livre para arrematar para o gol, Léo. Nessa, o Rodrigo leva melhor. Então, a gente teve aqui o Rodrigo sendo superior em diversas categorias, mas eu não acredito que a distância seja tão grande assim. Eu prefiro o Rodrigo. Se fosse para falar quem você contrataria, eu diria o Rodrigo. Para resolver um jogo hoje, eu diria o Rodrigo. E até em relação a teto, eu acho que o Rodrigo tem muito mais evoluído que o Saka, que acho que vive quase que o seu auge nesse momento da carreira. Muito provavelmente, se você fosse perguntar para o Arsenal se eles topariam uma troca de Rodrigo para o Saka, provavelmente eu acredito que é muito mais fácil do Arsenal aceitar e do Real Madrid nem cogitar essa hipótese. Então, eu gosto muito mais do Rodrigo, acho que é um jogador que arranja mais soluções. Repito, tem um teto maior, é um jogador mais fino ali no domínio, no drible curto, também no passe. Acho que tudo que ele é muito bom, o Saka talvez ele não seja tanto assim. E aquilo que o Saka é superior, a distância eu não acho que seja tão grande em relação ao Rodrigo. Então, eu acho que é uma discussão um pouco bairrista, entre aspas, na qual muitos brasileiros vão preferir o Rodrigo de longe, e na qual muitos ingleses vão preferir o Saka de longe, mas sinceramente eu consigo enxergar muito mais como malucos ingleses do que os brasileiros defendendo o raio. Então assim, eu ficaria com o Rodrigo como um jogador como um todo, não sei o Leandro, sinceramente ele gosta desse estilinho de jogador aí do Saka. Vamos ver qual a opinião dele. Eu vou optar, por incrível que pareça, pelo Rodrigo, Léo. Porque eu sou muito fã de jogador da Premier League, jogador de lado de campo, né? Jogadores que são muito incisivos, jogadores rápidos, porque, né, eu tenho uma característica mais veloz e eu me adapto a gostar a mais jogadores rápidos, né? Mas eu vou colocar aqui na mesa um argumento muito forte em questão da escolha do Rodrigo, na minha opinião, por ele ter poder decisivo em torneios maiores. Então, Champions League, ele já foi muito decisivo e muito importante, tá? Experiência e casca em Champions League, Supercopa, final ali de campeão da Champions League contra campeão da Europa League, Mundial, né? La Liga, ele já nem precisa falar. Então, eu vou nessa questão do Rodrigo mais pelo poder decisivo, porque, conforme eu falei, eu gosto muito de jogadores da Premier League e podem até colocar aí brasileiros, tá? Época que o Willian jogava lá, eu gostava bastante do Willian, né? Mas eu prefiro o Rodrigo nessa pelo fato decisivo, Léo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like. Tem o meu canal aqui na descrição para vocês conferirem, onde eu falo além da seleção brasileira. Tem também aqui o link da Estrela Bet para você ajudar o nosso projeto, fazer uma fezinha em jogos não só da seleção, mas tem promoção ali para vocês apostarem no Campeonato Paulista. Vale a pena vocês conhecerem. E só no link aqui embaixo vocês vão ter bônus, promoções extras. Então, aproveitem essa oportunidade. Muito obrigado pela audiência de todos. Espero que vocês tenham deixado o like para ajudar a gente. Obrigado mais uma vez e falou!